Eu preciso ser muito sincera com você. Depois que eu comecei a estudar sobre investimentos, eu tive que parar de fazer várias coisas que antes pareciam totalmente normais para mim. E o que mais me assusta é que eu vejo muita gente que quer enriquecer, mas continua fazendo exatamente essas 10 coisas. Se você quer mudar a sua vida financeira de verdade, esse vídeo pode abrir os seus olhos. E antes de citar essas 10 coisas que está impactando aí os seus investimentos, eu vou me apresentar. Meu nome é Deisiane Antunes, eu sou educadora financeira, especialista nessa área do mundo financeiro. Eu ajudo pessoas a eliminar dívidas, a organizar a sua vida financeira, mudar o seu mental sobre o dinheiro e, consequentemente, começar a investir, mesmo ganhando pouco. Mas nem sempre foi assim, viu? Eu era um tipo de pessoa que acreditava, tinha uma crença bem forte em mim que para investir eu tinha que ganhar muito, mas muito dinheiro. Tinha que fazer uma renda bem alta para começar nesse universo, para começar a colocar o meu dinheiro numa poupança, a começar a investir para um sonho de uma viagem. Eu achava que era assim a vida. E teve uma época aí da minha vida que eu ganhava pouco, muito pouco. Eu já até contei essa história em um outro vídeo aqui, certo? Eu ganhava muito pouco, porque eu estudava, eu era estagiária, então era meio salário, era bem pouquinho mesmo. E assim, em menos de 10 dias, eu me via sem nenhum centavo. Ou seja, na verdade, sem nenhum centavo, não. Eu tinha uns trocados ali, por exemplo, uns 40 reais. Era o pouco que eu tinha, que sobrava naquela época. E eu, assim, olhava para minha carteira e falava: Meu Deus, o dinheiro já acabou, esgotou tão rápido. Para onde que foi parar o meu dinheiro? E aí que eu entendi que não era a falta de dinheiro, né? O problema não era esse. O problema era a falta de organização financeira, de estruturação financeira que eu não tinha. E aí eu comecei a estudar sobre organização, sobre investimentos, e aí sim, tudo na minha vida começou a engatinhar, tudo ficou diferente. E eu vou te contar aqui as 10 coisas que eu literalmente parei de fazer com o meu dinheiro para conseguir investir. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, que eu parei de fazer, na verdade, é de gastar o meu dinheiro sem saber para onde ele estava indo. Eu não olhava extrato, eu não anotava, eu não tinha um controle, sabe? Eu sei que, assim, eu precisava me alimentar, precisava pagar água, luz, precisava pagar internet, algumas coisas extras, era isso. Mas o que de extra? Quanto que estava a minha conta de luz? Quanto de alimentação? Eu não tinha nenhum tipo de controle. E aí depois, estudando, eu fui entender que se eu não fazer o controle do meu dinheiro, eu nunca vou conseguir construir patrimônios. A segunda coisa que eu parei de fazer é esperar sobrar para guardar dinheiro. Não, tá totalmente errado aqui, tá? Se você for esperar sobrar, nunca vai sobrar. Você tem que se pagar primeiro para depois pagar os terceiros. O que é os terceiros? Água, luz, internet, enfim, as suas contas, as suas despesas. Primeiro se pague, certo? Eu fiz meu orçamento, eu vi que sobrou lá 50 reais. Já guarda esse 50, que é seu, para você investir. Já guarda ele. E o restante vai pagando as contas. Deixa pro lazer, alguma coisinha, se sobrar, né? Deixa pro lazer, é assim que tem que ser feito. A terceira coisa que eu fiz, gente, isso aqui, assim, infelizmente você tem que cortar certos laços, mas vai ser fundamental. Eu parei de escutar conselhos financeiros de quem é totalmente desorganizado. Porque é o seguinte, tem gente que vive totalmente endividada, totalmente ali no limite do seu cartão, às vezes não consegue pagar o cartão de crédito e quer te ensinar sobre dinheiro. E se ela não consegue nem para ela,
Imagina para dar conselhos para os outros, porque eu creio assim, se você quer dar conselhos, você tem que ser exemplo, certo? Então, quando eu não era assim exemplo, eu ficava na minha. Só que eu começava a escutar pessoas que não eram exemplo. Mas aí depois que eu comecei a estudar, a investir, o que eu fiz? Eu comecei a filtrar muito bem quem eu deveria escutar. Já a terceira coisa que eu fiz foi, eu parei de viver sem objetivos financeiros. Porque muitas pessoas é assim, trabalho, pago conta, volto para casa. Trabalho, pago conta. Não, gente, a vida não é resumida nisso. Pode ter certeza. Você tem que ter sim suas metas, seja de curto, médio ou longo prazo, para que até a vida tenha mais sentido, sabe? Porque quem não tem meta acaba gastando tudo na impulsividade e depois fala: eu não consigo viajar, eu não consigo comer melhor, eu não consigo ter experiências, eu não consigo comprar aquele celular do ano. Por quê? Não tem meta. Já que a outra coisa que eu parei de fazer, presta atenção aqui que é muito importante. Parei de parcelar tudo sem necessidade. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu teve uma pequena fase da minha vida, graças a Deus que foi pequena, que eu parcelava tudo. Tudo. Ia comprar um café, jogava no cartão de crédito. Ia comprar essa bolsinha aqui de lápis. Ia comprar essa bolsinha de lápis. Era R$50. Dá pra dividir em 4 vezes? Dá. Dividir em 4 vezes sem juros. Parei com isso. Eu tinha o dinheiro para pagar a bolsinha e não pagava não. Ia lá e parcelava. Parei com isso. Porque o que eu entendi? Parcelar não é facilidade. Em alguns casos, não. A grande maioria, tá? É uma dívida disfarçada que você faz. Aí o que eu faço atualmente? Atualmente, assim, já tem uns certos anos que eu faço isso. Bem certos anos. Eu vou me questionar. Se eu não posso comprar esse item à vista, eu vou questionar se eu preciso daquilo realmente. Já a sexta coisa que eu parei de fazer é ignorar os juros. A sexta coisa que eu parei de fazer é ignorar os juros. Porque antes, para mim, juros era assim, só um detalhe, sabe? Apesar que isso durou pouco tempo na minha vida. Essa fase de ignorar os juros durou por pouco tempo. Hoje eu vejo os juros como uma força ou ele é contra mim. Ou seja, ou ele é ao meu favor, e se ele não for ao meu favor, eu nem quero saber. Por exemplo aqui, tá? Se os juros serão ao meu favor, vai ser em relação a investimento, porque eu vou ganhar juros. Agora, se for uma compra que eu terei que pagar juros por isso, eu elimino. A sétima coisa que eu parei de fazer foi me vitimizar pela minha condição financeira. Gente, assim, quando eu era mais nova, eu fazia muito isso, sabe? Vai ser difícil eu comprar aquele carro porque eu só ganho mês salário, porque na época eu era estagiária, eu só ganho mês salário, e para conseguir emprego é difícil, tem muita gente formando na minha área. Eu tinha essas crenças limitantes, sabe? E aí eu colocava culpa no governo, colocava culpa no salário, colocava culpa no emprego que eu estava. Sempre era eles e eu nada, sabe? Eu era a coitadinha da história. Então, eu entendi que, assim, mesmo com pouco dinheiro, eu podia começar a investir. Eu podia fazer diferente a minha vida. E, consequentemente, eu tinha que correr atrás dos meus objetivos. Eu tinha que lutar para conseguir crescer intelectualmente, conseguir crescer financeiramente. E entender que governo, esses fatores externos vão acontecer independentemente se eu for pobre, se eu for rica, eles vão acontecer. Eu tenho que fazer a minha parte de buscar a melhoria da minha vida financeira. Bem, vamos para a oitava coisa que eu parei de fazer. Já estou acabando, tá, gente? Foi deixar meu dinheiro parado na conta corrente. Esse aí, nas minhas mentorias, eu pego muita gente com dinheiro parado na conta. A pessoa tem o dinheiro, não pego pessoas, tá sem dinheiro, não. Pego pessoas que têm dinheiro, mas tá parado. Não tá rendendo, tá ali, estagnado
na conta corrente. E aí, com isso, esse dinheiro parado lá na conta corrente vai perder valor para a inflação. E hoje eu faço dinheiro trabalhar para mim, certo? Graças aos meus estudos, eu consegui diversificar os investimentos. Então, antes, né, eu não sabia, eu achava que tinha que deixar o dinheiro na conta corrente. Depois, eu achava que tinha que deixar na poupança, que era o melhor investimento. Mas, né, os anos passaram, graças a Deus, corri atrás do estudo, corri atrás de capacitar e entender onde que eu poderia deixar meu dinheiro para que ele rendesse mais, eu consigo deixar em outros tipos de investimento. A nona coisa que eu fiz foi parar de confiar só em um tipo de renda. Porque depender somente ali, no meu caso, só do CLT, é uma coisa bem vulnerável. Então, de um certo tempo para cá, de uns 5, 6 anos para cá, eu sempre penso em formas de diversificar a minha renda. E para fechar aqui com chave de ouro, a 10ª coisa que eu parei de fazer é comprar sem comparar preços. Por quê? Gente, isso aí já me aconteceu muitas vezes. Eu comprava um determinado item, por exemplo, ia lá e comprava essa blusa. Comprava essa blusa na loja X, já chegava na primeira loja, ia lá e comprava. Quando pensava que não, eu passava em outra rua, aí eu via na vitrine a mesma blusa, do mesmo jeito, da mesma malha, por um preço bem menor. Gente, aquilo me deixava a flor da pele, dos nervos. Porque eu falava assim, poxa vida, por que eu não andei? Por que eu não dei uma rodada? Aqui na minha região se fala muito esse jargão, né? Por que eu não dei uma rodada para ver sobre o preço e tal? Mas não, hoje o que eu faço? Eu vou comparar, eu vou pesquisar sim e eu vou avaliar. Então, antes de comprar, eu faço esses 3 pilares. Por quê? Eu já comprei sem pesquisar, já paguei mais caro, já quebrei a cara com isso. Então, hoje em dia, primeiramente é pesquisa. Depois da avaliação, depois da comparação, aí eu compro. E foram essas as 10 coisas que eu parei de fazer depois que eu comecei a estudar sobre investimentos, e eu quero que você também pare de cometer esses erros, porque você parando de cometer esses tipos de situações, esses tipos de eventos, com certeza a liberdade, a conquista financeira vai chegar mais rápido para você. E se você quiser deixar um comentário aqui embaixo do que você vai parar de fazer aí para começar a investir ou acelerar os seus investimentos, deixe aqui embaixo que eu vou gostar demais de saber o seu depoimento. E eu espero você no próximo vídeo.